Daqui a pouquinho o pessoal começa a entrar e a gente começa a falar. Vou colocar aqui. O povo está chegando, né? Tu vai fazer a leitura e a gente vai discorrendo sobre os seus assuntos. Nós estamos dando um tempo, porque os relógios, eles não são muito espíritas cristãos. Os relógios não são espíritas cristãos. Oi, pessoal do Imbé chegando. Stefânia, um abraço. Aguardando. Olha, o pessoal de Nova Tramandaí também está chegando. Então, bom ver vocês, pelo menos na quinta-feira. Hoje eu estava pensando nos nossos encontros lá na sociedade. Né? Mesmo quando nós retornarmos para as presenciais, eu tenho a impressão que vão ser coisas bem diferentes, né? Nossos encontros vão ser bem diferentes. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Aqui estamos para mais uma live da nossa evangelização da família da Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Eu sou a Beth Rímulo e o senhor? Rocco Rímulo. Muito bem. Rocco Antônio Cossenza Rímulo. Então, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. A senhora faz a prece? Tem algumas explicações para dar, né? De sempre, né? Que nós viemos sempre repetindo que nós estamos com a nossa central de atendimentos lá. Procurem pelo nossa página lá do Facebook. Estão todos os telefones lá à disposição para contato de todas as nossas áreas. Nós continuamos fazendo atendimento fraterno, né? Nós temos uma central de atendimento. Também aquelas pessoas necessitadas de um auxílio material, que estão passando por algum problema. Nós temos a área da promoção social espírita, que é com o Guilherme, também tem o telefone lá. Então, estamos sempre prontos para atender você. A gente tinha combinado, eu faria a prece, eu acabei me esquecendo e passei para a Beth, mas como de hábito, então, nós sempre fazemos uma prece quando iniciamos e quando terminamos todos os nossos trabalhos. Então eu convido a todos que neste momento possamos ocupar uma posição física e mental a mais confortável possível e elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos da Sociedade Espírita Esperança, do Núcleo Ivan de Albuquerque, e roguemos a todos eles que neste momento não nos deixem sozinhos, na certeza de que sozinhos nada conseguiremos. Que possamos estar iluminados, nós que vamos falar, vocês que vão nos ouvir, a fim de que a reflexão de hoje possa calar fundo nos nossos corações, a fim de que elas possam produzir efeitos positivos que nos levem um pouco de felicidade. E assim, pedimos permissão para Deus, a Jesus e todos os outros amigos nominados para que possamos iniciar o nosso doce e fraterno encontro da noite de hoje. Que Jesus esteja conosco, que assim seja. Mas, amigos, Evangelho significa boa nova. Quem nos trouxe a boa nova
foi Jesus, amando de Deus. O Evangelho nada mais é do que receitas, não é? Do que caminhos, para que a gente possa, então, alcançar aquilo que a gente deseja, que nada mais é do que a felicidade. Evangelizar significa conhecer e pôr em prática a boa nova. Então, esses momentos de reflexão que todas as casas espíritas nos oferecem, não é? É o momento da gente ouvir, da gente internalizar e depois, pouco a pouco, pôr em prática no nosso dia a dia. Ok? Hoje a nossa reflexão tem o título O Dom Esquecido. Eu convido a todos, então, que possamos ocupar os nossos assentos na casa de Pedro, em Cafarnaum. Ele sempre disponibilizou locais para que nós pudéssemos sentar e participar da reunião da noite. Então, pouco a pouco, nós vamos nos acomodando. E vamos, então, dar prosseguimento ao nosso momento, a nossa reflexão da noite de hoje. Assim como nós, estavam todos reunidos na casa de Pedro. Jesus, os seus apóstolos, conversavam animadamente sobre os dons que Deus dá às suas criaturas, em busca da felicidade. Quando Jesus passou a comentar a seguinte passagem, eu disse para vocês que o nosso título é O Dom Esquecido. Então, Jesus disse o seguinte: Deus permitiu a um homem que se aproximasse de um anjo distribuidor de dons. Este homem, então, pediu ao anjo o dom da mocidade. Recebeu e, com o passar do tempo, reconheceu que a juventude, apesar do vigor físico, trazia inexperiência e fragilidade. Voltou ao anjo doador e pediu a ele, então, o dom da riqueza. Gozou da riqueza por longo tempo, mas durante este tempo reparou que aquele dom provocava uma maligna inveja dos outros. Voltou-se ao anjo e pediu, então, o dom da liberdade. Aos poucos, exercitando a liberdade que o anjo havia lhe dado, percebeu que esse dom lhe provocava inquietações, tentações, enfim, pensamentos que desestabilizavam ou desestabilizavam na busca da paz e da felicidade. O que fez então este homem? Rogou ao anjo que lhe fosse concedido o dom do poder. Usufruindo o dom pedido, percebeu o ódio e a revolta daqueles que o rodeavam, pois eram seus subordinados, uma vez que ele detinha o poder de mando, o poder. Diante disso, que fez o homem? Pediu fosse o poder substituído pelo dom da inteligência. Durante o exercício da inteligência, viu-se como um cientista, um homem das letras, porém, havia perdido a paz que antes desfrutava. Entendeu depressa que não lhe era possível conviver desta maneira com os seus desejos anteriores. Desistindo do dom da inteligência, pediu ao anjo distribuidor o dom do matrimônio feliz. Teve grandes momentos no ninho doméstico, contudo, a morte veio e levou a sua amada companheira. Angustiado pela viuvez, procurou novamente o anjo e pediu a ele o dom da saúde. Recebeu-a e, no curso do tempo, a velhice bateu à sua porta. Velho, cansado, já sem forças,
recebeu a visita do anjo. E o anjo foi logo perguntando: qual o dom que gostarias de ter agora, meu velho e homem amigo? O velho cansado, como disse há pouco, nada disse. Naquele momento, o anjo fez a seguinte observação àquele seu antigo amigo, que tanto buscava a felicidade. Disse o anjo: você esqueceu de pedir o maior e o mais poderoso de todos os dons divinos, a coragem. É isso, meus amigos, a coragem. A história não se encerra aqui, mas nós faremos os comentários, ok? Essa questão da coragem, né? Porque nós nos lembramos que no Livro dos Espíritos, lá eu acho que é 234. 264. Não, é 234, quando ali ele fala sobre a questão das provas, né, que nós escolhemos quando nós vamos reencarnar. E ali ele responde que nós preparamos as nossas encarnações. No livro do André Luiz, lá no Nosso Lar, também, quando ele fala do Ministério do Planejamento, onde nós passamos por lá para organizar as nossas reencarnações. Então, nós escolhemos determinadas provas, né? E muitas vezes porque a gente sabe que nós só vamos alçar, né, uma vida espiritual melhor, mais feliz, quando nós encerrarmos essa nossa fase de resgatar todas as nossas dificuldades, tanto em relacionamento como livre-arbítrios equivocados. Muitas vezes a gente pede até além da conta para acelerar o negócio. Mas aí eles são muito claros, não? Vamos devagar, porque tudo tem que ter uma certa organização, é preciso muito empenho, muita dedicação, e muitas vezes nós não somos um espírito muito forte, né? Nós somos espíritos fracos, enfraquecidos ainda. Quando nós chegamos, eu só estou comparando porque muitas vezes nos é dado determinados pacotes, como ou pode ser a riqueza, ou como pode ser a pobreza, como pode ser saúde, né? E quando nós chegamos aqui, quando nós começamos a trabalhar naquelas organizações, né, nós nos sentimos acovardados, a gente sentimos por que isso está acontecendo comigo. Nós perdemos a coragem do enfrentamento. Muitas vezes, em determinadas situações materiais em que nós queremos muito, nós temos uma coragem imensa para tentar alcançar. Mas quando determinadas situações mexem muito conosco, a nossa coragem se vai. E eu estou falando isso em questão de organizações das nossas encarnações. E mais adiante nós vamos falar da nossa coragem de mudar. Aproveitando o que a Beth está dizendo, a maioria de nós tem a liberdade de ir lá, do outro lado da vida, no mundo espiritual, programar a nossa existência, como bem disse a Beth, não é? Então, os engenheiros das reencarnações, eles nos abrem um mapa e nos mostram como somos e o que temos a melhorar. Livre da matéria, que é muito pesada, somente em espírito, nós olhando aquele mapa, nós nos achamos assim, muito competentes. Então nós estabelecemos naquele mapa, nós vamos fazer isso, e lá pelas tantas eles dizem para nós, não, calma filho, não é bem assim. Como não é bem assim? Não, você está tentando resolver tudo numa única existência. Sim, mas eu tenho capacidade. Não, não tem.
Vamos devagar. Diminui um pouquinho, diminui um pouquinho, diminui um pouquinho. Ok? Estabelecido isso? Se vocês estão dizendo, então eu acho que eu posso fazer isso. E aí a gente vem para cá, na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Então, tudo aquilo que nós programamos, nós temos que vivenciar, não é? Chico Xavier nos diz o seguinte, que uma das maiores desilusões que nós temos quando nós chegamos do outro lado, no mundo dos espíritos, logo depois que nós desencarnamos, a maior desilusão é o tempo perdido. Como assim, Rocco? O tempo perdido. A gente perde muito tempo com coisas aqui banais e não cumpre... Não quero assustar vocês. 10%, né? O Chico diz que às vezes a gente chega a 50% daquilo que nós tínhamos programado. Mas isso são aqueles excelsos, né? Nós, réis mortais, talvez nem 10, 15 ou 20% daquilo que nós tínhamos programado. Por quê? Porque nos falta coragem para todos os enfrentamentos, porque a vida, a existência, é de provas e expiações. E aí a gente diz assim, puxa, o fulano é um derrotado. Não, ele não é derrotado porque sequer ele foi à luta, não é? Ele não é um derrotado, ele nem perdeu porque ele não teve coragem de enfrentar, não é? Há quem diga que nós temos que ir em frente e enfrentar. E o que nos falta? Coragem. Por que nós fazemos tudo isso? Porque nós buscamos a felicidade. E nem sempre nós encontramos a felicidade. Posso continuar, dona Beth? Só queria trazer uma liçãozinha do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois eu falo, pode continuar. Lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, há uma passagem em que o Evangelho nos traz uma observação do Velho Testamento, que diz o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Qual é o mundo? O mundo material, esse mundo tangível. Agora, a felicidade pode ser do nosso espírito. E é isso que nós temos que buscar durante a nossa existência. Quem ditou isso para Kardec foi o cardeal Morlot, em Paris, 1863. Se vocês estão lembrados da história, o nosso querido amigo pediu o quê? Juventude, riqueza, poder. O nosso cardeal Morlot, ele diz o seguinte: com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião destas 3 condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Então, gente, para que poder? Para que riqueza? O que nós precisamos é coragem, fé. Mas até mesmo dentro dessas coisas que ele pediu, toda vez que nós temos isso, mas nós sofremos um revés, nós temos que ter a coragem de aceitar e procurar novos caminhos, né? Porque, como a gente bem estava falando, se foi um planejamento, ele pode chegar com isso e, em determinada situação, ele perder isso, né? Por exemplo, uma riqueza, essa questão do matrimônio, quantos matrimônios felizes, né? De repente, a esposa que parte, ou o esposo que parte, e tem que ter muita coragem para aceitar essa situação. Então, essa é a coragem que nós temos que fazer em detrimento dessas coisas da vida. Porém, tem uma coragem muito maior, que é o que se
esse texto nos traz, que é a coragem da fé. É a coragem do nosso testemunho. Porque quando nós assumimos a caminhada com Jesus, e dentro das suas leis morais, nós temos que modificar padrões. E muitas vezes, nessa mudança de padrões, nós somos criticados, nós somos colocados como tolos, como é que eles dizem que a gente é aquele que só sabe fazer isso? Inocente. Não, bom, daqui a pouquinho a palavra chega. Então, muitas vezes nas nossas atitudes que mudam a maneira de se colocar, porque no momento em que tu começa a trabalhar isso em ti, tu começa a mudar a maneira de olhar o teu próximo, a maneira de olhar o mundo e a maneira de te olhar. Então, a partir do momento que tu começa a te aceitar como diferente, tu consegue assumir essa coragem de enfrentar o que vem externo. Porque tu sabe que tu não está sozinho. Tu sabe que tu estás junto com uma espiritualidade inteira que está te acolhendo. E principalmente com a tua mudança, com a tua perseverança, essa fé que tu vai adquirindo cada vez mais vai contagiando o outro. Por mais que ele sinta que tu é um diferente, quer aparecer ou coisa assim, ele está percebendo que as atitudes mudam. E aí isso faz com que esse dom divino ele se solidifique. Porque não há nada mais importante que tu tenha coragem de defender determinadas virtudes e determinadas situações de vida que tu tiveste antes, num determinado momento, e depois, com o conhecimento, tu começa a mudança. Por isso que muitas vezes, quando nós entramos para uma religião ou para uma doutrina e que te traz as informações, tu vai mudando o teu modo de agir, e aí as pessoas já tu já não é mais legal, assim, tu está muito diferente, e começam a se afastar. Vão ficar sempre aqueles que têm que ficar, aqueles que te aceitam, aqueles que amam as pessoas do jeito que são, assim como a gente tem que fazer com eles também. A Beth falou na coragem e fé. Há quem diga que a esperança é a última que morre, mas há quem diga também que a fé é a primeira que nasce. E a fé, ela pode ser humana quando eu acredito em mim, nas minhas capacidades, no meu poderio, naquilo que eu posso fazer, sem qualquer vaidade, apenas um processo de autoconhecimento e ter a certeza de tudo aquilo que você pode fazer. Mas a fé também é divina, porque sozinho nada somos, não é? Sozinhos nós somos devassáveis, com Deus nós somos invencíveis. Por isso a coragem da fé. Fé é acreditar. E acreditar em quem? Num ente superior, em Deus. Eu disse há pouco, a fé é humana, porque eu acredito em mim, e a fé é divina, porque eu acredito em Deus. E esses dois componentes nos trazem o quê? A coragem, a força para os nossos enfrentamentos. Que tipo de enfrentamento? As nossas tentações. Ou não somos tentados no dia a dia? Somos, e muito. Não foi à toa que Jesus, na oração dominical, pediu ao Pai que não nos deixasse cair na tentação e nos livrasse do mal. Nós precisamos ter coragem para esses enfrentamentos. Nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos vícios. Temos virtudes? Muitas, mas muitos vícios, porque nós não somos tão perfeitos quanto nós nos imaginamos. E precisamos vencer estas mazelas que a gente traz conosco, desde vidas passadas. Os pequenos deslizes. Que bom que eu falei pequenos, né? Os vícios. Que mais? Coragem para enfrentamento dos nossos medos.
O medo nos trava, nos inibe. E se nós estamos num processo de crescimento, de evolução, e o medo nos inibe, nós travamos. E ficamos parados, esperando que a solução venha. E não. Nós é que temos que ir ao encontro desta solução. E precisamos de quê? Coragem. Muita coragem. Vontade, ânimo. Os franceses chamam de élan. Vontade de realizar. Que mais que nós precisamos? Coragem. Coragem para enfrentar o nosso orgulho. Por vezes nós realizamos alguma tarefa e nós nos dizemos, pô, me sinto orgulhoso do que fiz. Isto não é orgulho. Isto é a satisfação, a consciência de ter o dever cumprido. Orgulho é quando você se acha prepotente, mais do que os outros. E às vezes essa sombra bate na nossa porta com muita força. E se a gente não se dá conta, ela entra e toma conta. Então nós precisamos coragem para enfrentar os nossos orgulhos, a nossa prepotência. Ainda há pouco nós falávamos, não é, que o homem pediu o matrimônio feliz e teve por alguns momentos, mas de repente a morte veio e levou a companheira ou o companheiro, enfim, coragem para enfrentar a solidão. Isso nós precisamos crescer, meus amigos. Coragem para enfrentar a solidão. E coragem, muita força para enfrentar as nossas preocupações. Este volume de pensamento que nos assola diariamente, todos os dias, constantemente, e que nos trazem preocupações, ou seja, nós nos ocupamos antes das coisas acontecerem. Nós precisamos ter coragem, capacidade, sensibilidade, inteligência para poder filtrar esse tipo de coisa, se a gente quiser se manter estruturado em busca da felicidade. No Evangelho, Jesus nos traz a lição da porta larga e da porta estreita. Gente, a porta larga, o próprio nome está dizendo, tudo passa. Ela é larga demais e ali o volume de coisas é muito rápido. Não requer absolutamente nada. Já a porta estreita requer esforço e coragem. Tem uma frase que eu separei, que eu achei assim, bem importante, do André Luiz, no livro Depoimentos Vivos do Chico Xavier. São diversos espíritos. E ele tem um texto que fala sobre vida e coragem. E tem uma frase que eu disse, é bem isso aqui, ó. Ninguém consegue evoluir e elevar-se sem a coragem de aceitar-se tal qual é, para fazer o melhor de si. Ou seja, é o autoconhecimento, é nos conhecermos para podermos nos aceitar. Muitas vezes nós queremos mudar, mas na verdade no nosso íntimo nós não estamos ainda com aquela força, aquele empenho, porque a gente ainda não trabalhou isso. E aí nós vamos cair naquela questão da ilusão e da realidade, né? O que eu quero? O que para mim que eu quero, que é realidade, e que eu estou fazendo disso uma ilusão? Então, eu quero mesmo fazer essa mudança, porque eu sei que para fazer uma mudança eu tenho que ter coragem, porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, e vou ter que deixar entrar outras coisas. Então, essa frase do André Luiz, ele nos traz essa reflexão, né, de que ninguém consegue evoluir e elevar-se sem a coragem de aceitar-se tal qual é. Então, para a gente fazer aquela leitura, fazer aquele autoconhecimento, para vermos se nós temos realmente essa coragem, essa vontade de mudar. Porque se eu me aceito com as minhas dificuldades, e eu consigo aceitar o outro. E aí, eu aceitando o outro, eu consigo trabalhar isso. Porque ninguém modifica ninguém. A pessoa se modifica.
Aqueles que dizem, não, eu vou conseguir mudar, não vai. A pessoa só muda se ela quer. Então, por mais empenho que nós temos, ou queremos, sonhamos em mudar alguém, e ele só vai mudar se ele quiser. Então, muitas vezes, nós pegamos bandeiras, batalhas que não são nossas. E nós temos que ter a coragem de dizer para nós, isso não é para mim, isso não é meu. Eu posso estar passando por isso, passando com alguém isso, mas eu tenho que ter coragem de saber quando eu dizer sim e quando dizer não. Essa é a coragem que nós temos que ter. Então, nós precisamos nos olhar, fazer esse olhar e fazermos as transformações que nós temos que saber se podemos fazer, porque muitas vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é o momento. Talvez só para a próxima encarnação. Agora, eu adorei essa história do matrimônio feliz. Eu achei maravilhoso esse matrimônio feliz. Porque eu tenho certeza, claro que todas as regras têm exceções, mas que nem o meu marido diz. Ele diz que nunca viu uma excursão de viúvo, só de viúvo, mas que ele viu muitas excursões de viúvas. Então, acho que nós, né, mulheres, nós temos mais coragem, né, para aceitar isso, fazer as nossas excursões por aí, fazermos orações por aqueles que já partiram, e nós não íamos ficar assim. Algumas vão, né, porque tem outras, ainda tem a coragem de não se desapegar, né, eles não conseguem desapegar, então não tem essa coragem, mas tenho certeza que o nosso matrimônio que foi feliz, ele vai continuar feliz. E depois a gente vai se encontrar do outro lado, não é? Na tristeza e na doença, até que a morte nos separe. Com certeza. Mas, gente, eu mexi em alguma coisa aqui. Esta coragem que a reflexão nos leva hoje a pensar, nós não precisamos ter uma roupa de Mulher Maravilha ou de Super-Homem. Não, não. Cada desafio nosso tem o tamanho que nós precisamos. Então, ele não é maior das nossas forças. Tudo está de acordo com a nossa capacidade. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Um maninho vinha carregando a sua cruz, não é? E já cansado, e algumas feridas no ombro. Aí ele olhou, na estrada estava ali um aviso. Vende-se, troca-se, aluga-se cruzes. E aí ele parou e disse, amigão, eu queria devolver a minha, mas eu vi que o senhor troca cruz aí. Quem sabe eu encontro uma mais leve? Aí o dono da loja disse, não, o senhor deixa a sua aqui do lado e procure alguma coisa melhor aí, não tem problema. A gente pode fazer negócio. Aí ele foi, escolheu uma, disse, não, essa aqui é muito pesada. Escolheu outra. Não, essa aqui não me adaptei com ela. E assim foi, escolhendo inúmeras cruzes. Até que ele pegou uma e botou no ombro e disse, puxa vida, essa aqui é o ideal. É o meu tamanho, é o meu peso. E aí chegou para o senhor e disse, olha, eu queria trocar. Eu gostei dessa aí. Aí o cidadão olhou e disse, não tem problema, taco a taco, o senhor deixa a sua e leve essa. E aí ele saiu de novo na estrada, carregando a sua cruz. De repente, ele se deu conta que aquela que ele tinha escolhido era a cruz anterior, a dele mesmo. Ou seja, não muda, não muda. Cada um tem a força necessária para carregar a sua cruz, as suas dificuldades, os seus problemas. E quando nós conseguimos carregar, como eu disse há pouco, nós não precisamos de roupa de super-homem ou Mulher Maravilha. Pouco a pouco, nós alcançamos a felicidade. Queres que eu leia por causa da tua tosse? Eu vou tentar ler, senão eu te passo. Tá bom. Voltemos à nossa história, junto com Jesus e os seus afetos. Jesus interrompeu por alguns minutos. Depois, sorrindo, ante a pequena assembleia, rematou. Formosa é
a mocidade. Agradável é a fortuna. Admirável é a liberdade. Brilhante é o poder. Respeitável é a inteligência. Santo é o casamento venturoso. Bendita é a saúde da carne. Mas, se o homem não possui a coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. Palavra do Mestre, que é o nosso modelo a ser seguido. Muito bem, então. Nas quintas-feiras, gente, como diz a Beth, os gnomos, por vezes, tomam conta do ambiente. Ou tem problema no computador, ou cai a internet, ou o celular não liga, ou a minha voz vai embora. É incrível, mas a gente tem coragem, porque Jesus está conosco e a gente vence tudo. Podem ter certeza. É verdade, gente. Isso aí, isto é incrível. Tudo acontece. Mas nós vamos perseverar, porque nós temos coragem, né? Nós não sabíamos fazer tantas coisas virtuais, agora nós já estamos fazendo essa live com vocês, para que a gente possa ficar perto de vocês. Certo? Se vocês descobrirem alguma excursão de viúvos, me avisem. Sempre pode. Olha, a evolução é para isso, né? Bom, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fechando os nossos olhos. Vamos mentalizar as mãos suaves de nosso Jesus. Olhando os seus olhos mentalmente. E deixando que as energias vibrantes de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde, recaiam sobre nós, nos dando alívio, nos dando força, nos dando amparo, trabalhando o nosso coração, trabalhando os nossos sentimentos, retirando as nossas tristezas, renovando, trazendo alegrias. E que tudo que estamos recebendo neste momento possa ser direcionado também aos nossos lares, aos lares dos nossos queridos, dos nossos amores, aos lares do nosso planeta Terra. E que neste momento, esse sopro divino do nosso Mestre Jesus possa trazer também a força, a proteção a todos aqueles que estão na linha de frente, aqueles que trabalham na área da saúde e que estão se organizando de tal maneira para trazer a cura, que possa trazer a vacina, que possa trazer o alívio, o ombro, naqueles que estão também lá, passando por esse momento. Então, que Jesus, neste momento, possa também nos dar essa benesse. Eu sei muito que é o nosso Pai que faz as decisões, mas nós, com os nossos corações cheios de desejo, de amor, pedimos a Ele, então, que cuide do nosso planeta, cuide da nossa humanidade. E vamos nos direcionando para os nossos lares, onde vamos encontrar, então, muita luz, muita paz, e pedindo para que na semana que vem aqui estejamos novamente, reunidos, com muita alegria,
em sintonia com o Mestre Jesus. Luz e paz a todos e que assim seja. Que assim seja. Talvez na quinta que vem nós tenhamos um cenário diferente, né? Eu estou vendo que o Ney, queridos, eles são lá de Goiânia, eles eram aqui do Bezerra de Menezes. Excelente conexão. Nós temos aqui a Indiara de João Pessoa. Maravilha. Estamos indo além fronteiras, né? Um beijo a todos, boa semana e cuidem-se. E se saírem na rua, usem máscara. Lavem as mãos. A bandeira está vermelha, mas ela foi azul. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Jesus.